Oi, gente, eu sou a Jaci Mochizuki e eu tô de volta para mais um vídeo no canal. Gente, hoje a gente vai reagir a 11 pessoas que sobreviveram a penas de morte. Já adianto pra vocês que eu não faço ideia de como isso foi possível, do que foi que rolou, do que foi que aconteceu, mas a gente vai ver nesse vídeo. Esse vídeo é do canal Poké e bora reagir. Ao longo da história, pessoas foram condenadas à morte por várias razões. Geralmente, quando alguém é condenado à morte, não há nada que possa ser feito além de aguardar a data prevista e se despedir da vida. No entanto, ocasionalmente existem registros de pessoas que, mesmo condenadas a essa pena, sobreviveram de forma inacreditável após passarem pelos processos de execução, e é isso que nós iremos ver aqui hoje. Eu sou o Poké e hoje nós vamos ver pessoas que sobreviveram a sentenças de morte. Então, deixando seu like, clica aí no botão do gostei, também vai embaixo, clica no botão de se inscrever, porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Uma outra coisa é que eu criei um novo canal e gostaria de pedir que você fosse lá se inscrever. Basta você escanear esse QR Code ou então clicar no card que tá bem aqui, ou então vai aí no primeiro link da descrição. Vai lá no canal e se inscreve que vai ter sempre conteúdos novos. Agora, vamos lá pra gente ver quem são essas pessoas que sobreviveram a sentenças de morte. Vamos ver. Em 1984, o jovem Rommel Prom, na época com 28 anos, ia para o tribunal sobre a alegação de um crime bárbaro em que era suspeito de cometer. Segundo investigações, ele teria raptado, abusado e tirado a vida de uma garota na época, onde todas as provas apontavam para o suspeito. Ele acabou sendo condenado à pena de morte, mas com a longa fila de espera para a injeção letal e o direito de recorrer da vítima, a sentença foi se adiando e Prom foi se mantendo preso. Somente em 2003, que após apelo da família, o caso foi reaberto novamente. Um novo exame de DNA foi feito, o suspeito continuou sendo considerado culpado e a sentença foi reagendada. Os anos então se passaram, a fila de espera se encerrou e em 2009 ele finalmente foi encaminhado para tomar a injeção letal. As 2 horas seguintes após a aplicação da injeção, no entanto, surpreenderam a equipe médica, resultando inclusive em uma ordem de interrupção do então governador de Ohio, Ted Strickland. O corpo do suspeito parecia não sentir o efeito da injeção. Foram feitas 18 tentativas de morte por injeção, todas sem sucesso. O organismo de Rommel simplesmente não reagia e o criminoso se mostrava intacto, aguentando a superdosagem. Depois do ocorrido, Prom começou a debater sobre as penas de morte e foi até mesmo ouvido por alguns lugares importantes sobre essa pauta. Depois de muita luta na justiça e uma revisão do medicamento, Prom foi encaminhado novamente para tomar a injeção letal, isso já em 2022, onde dessa vez ele acabou partindo. Cara, imagina você tomar 18, não foi? Injeções letais e não morrer, velho. Caramba! Mas ainda continuaram tentando e em 2022 conseguiram. Tipo, enfim, gente. O soldado mexicano, também conhecido como El Fuzilado ou O Executado, sobreviveu a uma execução em 1915 pelo pelotão de fuzilamento. Wenceslau Mogel teria levado 8 ou 9 balas no corpo antes de receber um tiro na cabeça. E sim, ele sobreviveu a tudo isso. Segundo informações, o detento acabou surpreendendo a todos por estar ainda respirando e vivendo mesmo após a sessão de tiros na qual havia passado. Wenceslau acabou ficando vivo, mas com algumas marcas pelo corpo. Seu rosto também ficou deformado por conta do impacto da bala. Mas o que importa é que ele acabou conseguindo sobreviver. Em fotos e registros da época, que não são muitos, podemos ver o Wenceslau com o rosto completamente deformado por conta do que havia passado. Ele acabou ficando conhecido como um ser sobrenatural na época por ter sobrevivido a tudo isso. Tá, mas aí, tipo assim, se o cara foi fuzilado pela pena de morte e não morreu, ele não precisa morrer mais. Tipo assim, eles não tentam de novo, porque tipo, o cara lá levou 18 e depois em 2022 deram de novo a injeção pra ele morrer. Esse cara aqui, tipo, sobreviveu ao fuzilamento e deixaram ele vivo.
E o mais incrível de tudo é que ele não foi submetido novamente à pena de morte. Afinal de contas, eles consideraram que Deus o perdoou, já que ele sobreviveu à primeira sentença. Sendo assim, eles não tentaram novamente colocá-lo como pena de morte. Mas Deus não perdoou o coitado do outro que tomou 18 injeções. Meu Deus, Em uma noite de maio de 1946, o capitão F. Foster e o oficial Vicente Venezia, de uma prisão de Louisiana nos Estados Unidos, estavam tomando algumas bebidas para relaxar. Isso porque no dia seguinte eles teriam que executar um suposto criminoso. Tratava-se de Willie Francis, um jovem negro de 17 anos condenado pelo assassinato do farmacêutico Andrew Thomas. No dia de sua execução, Willie não esperava por qualquer outra saída diferente da que o sistema havia escolhido para ele. Assim, quando viu um dos oficiais caminhando até a alavanca da cadeira elétrica, o jovem apenas fechou os olhos. Mas algo aconteceu. Ao invés do fim, no entanto, o Willie sentiu uma dor excruciante passando pelo seu corpo, onde ele mesmo relatou que parecia milhares de agulhas e alfinetes que estavam lhe picando. Sendo assim, de forma milagrosa, ele conseguiu sobreviver à execução. O caso do jovem rapidamente ganhou as primeiras páginas dos jornais. Para muitos, aquela era a prova, enviada diretamente de Deus, que Willie não poderia morrer. O adolescente, ao final das contas, havia sobrevivido à cadeira elétrica. Além disso, segundo investigações, as provas encontradas na época indicavam outras pessoas como mais suspeitas que o Willie no caso. Caramba, coitado, imagina se o cara é racial, ele foi inocente. colocado como o principal suspeito. Nossa, velho, que absurdo! Como você que deve absurdo. saber, em alguns países, as mulheres acusadas de adultério podem ser condenadas à pena de morte por apedrejamento. Pois bem, em 1997, a iraniana Zoleika Kodakoda, então com 20 anos de idade, foi sentenciada a essa horrível pena. Ela foi enterrada até a cintura enquanto atiravam pedras nela. A comunidade acabou se reunindo para começar a protestar contra essa punição. No entanto, quando o apedrejamento foi suspenso, já era tarde demais, ou não, pois logo depois que o castigo foi interrompido, o corpo de Zoleika foi levado ao necrotério e lá a equipe médica descobriu que a iraniana ainda estava respirando. Ela foi levada ao hospital e conseguiu se recuperar de seus ferimentos de forma inacreditável. Além de ter sobrevivido àquela pena brutal, muitos protestos em sua defesa aconteceram e as acusações contra ela foram suspensas. Sendo assim, ela pôde seguir com sua vida normalmente e acredita-se que realmente ela tenha sido acusada indevidamente. Normalmente, entre aspas, né? Porque o trauma que essa coitada deve ter passado... Em 23 de janeiro de 1885, a prisão de Exeter, na Inglaterra, achou que realizaria um enforcamento. No entanto, não passava de uma ilusão porque, por algum motivo, o alçapão do cadafalso, que é a porta que se abre sobre os pés do condenado para que ele caia, apenas não se abriu e ele acabou se safando. Encucados com a situação, os carcereiros ficaram sem entender nada. Afinal de contas, haviam verificado o funcionamento pouco antes da execução. Naquele mesmo dia, então, foi realizado mais 2 tentativas, totalizando 3, e em todas elas, alguma força desconhecida poupou o condenado e a execução acabou sendo adiada para o dia seguinte. O condenado à forca nesse 23 de janeiro era John Lee, acusado pelo assassinato brutal da senhora para quem trabalhava cerca de 2 meses antes. Quando o corpo da senhora foi encontrado com um corte no pescoço, ferimentos na cabeça e com vestígios de uma tentativa de queimar o corpo, a polícia começou a investigar os empregados que dividiam a casa com a senhora. E como John era o único homem, possuía um corte no braço e, além disso, tinha um passado de crimes, a polícia já o colocou como principal suspeito e assim ele acabou sendo condenado. Logo após descobrir sua sentença de forca, ele se pronunciou dizendo que Deus iria provar que ele era inocente de alguma forma. Misteriosamente, após 3 tentativas de execução contra John, todas elas falharam sem nenhuma explicação. Seria isso uma justiça divina? De uma forma ou de outra, até hoje não é possível dizer com certeza se John foi ou não seu assassino. A história do homem que escapou 3 vezes de ser enforcado também foi contada em um filme mudo de 1912. Deu nome a um álbum de música folk da banda britânica Fairport com
Convention e levou à criação de um livro documental chamado O Homem que Eles Não Puderam Enforcar. Mas aí no outro dia eles enforcaram? Doyle Liam deveria ser executado via injeção letal no Holman Correctional Facility, lá no Alabama, em 22 de fevereiro de 2018. Antes de sua execução, havia sido determinado que, devido ao uso de drogas e ao tratamento de câncer, a inserção da injeção não seria feita em seus braços. A outra opção, então, eram as pernas. Quando chegou a hora, a equipe examinou as duas pernas de Han, procurando por uma veia adequada, mas não encontraram nenhuma. Isso, entretanto, não impediu os executores. Han então foi perfurado várias vezes, mas a injeção parecia não fazer efeito. Finalmente, quando o relógio se aproximava da meia-noite, a execução foi cancelada, pois a sentença de morte do condenado estava prestes a expirar e ele foi levado de volta à prisão. Foram cerca de 2 horas e meia tentando executar Han, mas ele parecia não sentir nenhum efeito por algum motivo desconhecido. A sentença então foi anulada, o detento voltou para a cadeia e acabou falecendo em 2021 devido ao câncer e não devido à sentença de morte. Eu só consigo pensar o que é que passa na cabeça deles, entendeu? Tipo, mano, ai, que agonia. Imagina você tá ali vendo a galera tentando te matar, literalmente. Tipo, estamos aqui tentando achar uma veia pra matar você, você saber que você vai morrer, enfim. Condenado à pena de sensação morte horrível. por assassinato, o norte-americano Alan Eugene Miller surpreendeu seus executores ao sobreviver ao menos 18 tentativas de injeção letal. Alan De foi novo? condenado Tá ao porra. corredor da morte após matar a tiros 3 pessoas em seu local de trabalho na cidade de Birmingham, em 1999. As tentativas fracassadas de execução ocorreram no dia 22 de setembro de 2022. Na ocasião, a equipe médica não conseguiu encontrar uma veia para injetar o líquido letal no detento. Segundo os advogados de Alan, ele se contorcia de dor e angústia durante o processo. Após os advogados entrarem com uma ação federal na justiça, o estado do Alabama decidiu que Alan não seria submetido a uma nova tentativa de injeção letal. Em vez disso, o preso seria executado via hipoxia de nitrogênio, um método considerado mais humanizado, mas que ainda não havia sido utilizado no estado. Nesse caso, o Que é preso isso? é forçado a respirar gás nitrogênio puro por meio de uma máscara, o que reduz fatalmente os níveis de oxigênio no sangue e assim ele vai perdendo sua vida lentamente sem nenhuma dor. Maggie sério? Dixon Porque foi uma jovem escocesa morrer que no sufocado. século XVIII se Deve envolveu ser com um horrível. dos filhos de seu patrão e acabou engravidando. Para não perder o emprego, a moça escondeu a gravidez e teve o seu bebê sozinha. Segundo Maggie, a criança infelizmente nasceu sem vida, mas para o seu azar ela foi pega após uma tentativa de se livrar do corpo e condenada à morte. A escocesa foi enforcada e, seguindo o costume da época, permaneceu pendurada pelo pescoço por 30 minutos. Depois da execução, seu cadáver chegou a ser colocado em um caixão e levado ao cemitério. No entanto, no caminho, Maggie voltou a si milagrosamente e começou a se debater no interior do caixão, de forma completamente inexplicável e até mesmo assustadora. Ela havia conseguido sobreviver. Na época, como não existia muito conhecimento ainda em determinadas áreas da medicina e afins, foi concluído que a mulher havia recebido o perdão divino e qualquer acusação que se tinha contra ela foi suspenso. Presa desde janeiro de 2023 após ser flagrada no aeroporto de Bali, na Indonésia, com quase 3 quilos de cocaína, a brasileira Manuela Vitória de Araújo Farias foi julgada em junho do mesmo ano no país asiático e recebeu pena de 11 anos de prisão e mais o pagamento de 1 bilhão de rúpias indonésias, o equivalente a cerca de 300 mil reais. O resultado foi informado pela defesa dela, que tratou a sentença como milagre, pois para casos do tipo estão previstas penas severas, como prisão perpétua e até mesmo a sentença de morte. Sendo assim, Manuela pode se considerar uma mulher que escapou de uma pena de morte que era dada quase como certa até pelos advogados de defesa. Também, segundo o advogado, Manuela foi usada como mula para levar a droga ao país, além de ter sido enganada por uma organização criminosa de Santa Catarina
que prometeu férias e aulas de surf. Com a condenação, ela seguirá em regime fechado no país, informou o advogado dela que atua com a família no Brasil. O defensor diz que não há possibilidade dela cumprir a pena no Brasil e que futuramente poderá haver a progressão de regime, o que significa que esses 11 anos poderão ser cumpridos em 6 ou 7, o que já é muito bom segundo ele. Só dela ter escapado da sentença de morte já é muito bom. Em 1650, a empregada doméstica Anne Grane foi acusada e sentenciada à morte por enforcamento por cometer infanticídio. No dia da condenação, após ser enforcada, Grane recebeu várias pancadas para garantir que estivesse sem vida. Em seguida, seu corpo foi liberado e levado para que estudantes de medicina pudessem utilizá-lo em estudos. Os estudantes ficaram desesperados quando perceberam que o corpo morto de Grane ainda respirava, mesmo que lentamente. Então eles a acordaram e ela foi se recuperando aos poucos. O evento foi considerado um milagre de Deus e o pecado de Anne então foi perdoado. Ela acabou se recuperando aos poucos, não ficou com nenhuma sequela, mesmo tendo ficado sem oxigenação no cérebro por alguns minutos, e mesmo também após ter levado pancadas na cabeça. É algo realmente inacreditável, mas que, segundo documentos e relatos, realmente aconteceu. Então tá bom. Feokty Tistov cresceu em Voronezh, na Rússia, que ficou sob ocupação nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Aos 16 anos, ele estava reunindo informações para o Exército Vermelho, que foi criado pelos russos em 1918 e permaneceu até 1948. Infelizmente, ele foi capturado pela SS, uma organização de polícia ligada ao nazismo que escolheu executá-lo com um tiro na cabeça. O projétil em questão passou pelo queixo e pescoço de Feokty Tistov, mas não o matou. Os nazistas pensavam que ele estava morto e Feokty Tistov não fez nada para desiludi-los disso, pois fingiu estar morto por algum tempo. Mais tarde, ele se arrastou para fora da trincheira em que havia sido deixado e conseguiu sobreviver de forma inacreditável. Depois de conseguir sair da trincheira e dos domínios nazistas, ele conseguiu se arrastar e caminhar até um local seguro, tomado pelos soviéticos, que mal acreditaram quando o viram chegando no local bem debilitado, praticamente se arrastando com uma baita ferida na cabeça. Ele acabou passando por cuidados médicos no local e ficou bem posteriormente, conseguindo então escapar da sentença de morte. Esse foi o vídeo, deixe seu like, beijão, valeu, falou e tchau. Minha gente, é cada coisa, cada história que é muito difícil de acreditar. É muito difícil você acreditar que aconteceu, que foi real, entendeu? Mas, enfim, que loucura. Como eu falei durante o vídeo, eu não quero nem imaginar como deve ser horrível a sensação de você estar ali, sei lá, indo tomar injeção, qualquer coisa, sabendo que aquilo ali é pra te matar, velho. Tipo, enfim, o desespero que deve ser. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se quiserem mais vídeos assim nessa vibe, desses conteúdos curiosos, deixem muito like, comentem bastante aqui embaixo. Beijo grande, muita luz. Sayonara. Tchau.